Olá! Você imagina como foram criadas as vacinas como a de Covid, raiva, coqueluche e da cólera? Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre as vacinas inativas, como surgiram e a sua importância. O primeiro método de imunização surgiu no século X na China contra a varíola, mas o método utilizado era muito diferente dos dias atuais. Os cientistas transformavam cascas de feridas em um pó, que continha o vírus inativado e espalhavam nos ferimentos das pessoas já contaminadas. Mas, no século XVIII, surgiu realmente a primeira vacina, criada por Edward Jenner, quando a varíola era uma das maiores preocupações da época. Já no Brasil, as vacinas chegaram em 1804, trazidas pelo Marquês de Barbacena. Esses desenvolvimentos revolucionaram a prevenção de doenças e marcaram o início de uma nova era na saúde pública. A vacina produzida a partir de vírus inativado contém o patógeno a ser combatido, mas inativado por agentes químicos ou físicos, impedindo a sua replicação viral. Dessa forma, a vacina não causará doença, mas sim enganará nosso sistema imunológico, fazendo com que, quando ocorra a infecção, o nosso sistema imunológico responda ao vírus, sem causar grandes problemas. Sua função é reduzir o risco da infecção ao estimular o sistema imune a produzir anticorpos, como se tivéssemos sido expostos ao vírus. A forma mais usada de inativação é o processo químico. Utiliza-se o formol ou a beta-propilactona, ambos impedindo o crescimento dos micro-organismos. A beta-propilactona quebra o DNA ou o RNA, deixando os micro-organismos sem o material genético, o que impedirá a replicação viral. Mas também pode ser inativo por raios gama, que é uma radiação eletromagnética de alta frequência. Essa forma de produção causa pouca ou nenhuma reação quando aplicada, sendo segura para crianças e adultos, principalmente crianças mais pequenas e adultos imunossuprimidos ou gestantes. Antes de serem disponibilizadas para a população, as vacinas passam por uma série de testes. Os testes ocorrem primeiramente em animais e, se obtiverem bons resultados, os testes passam para os humanos e envolvem 4 fases. As 2 primeiras fases medem a resposta imunológica e, a partir da terceira fase, é medida a eficácia através de um grupo de pessoas, em que uma parte recebe o placebo e a outra recebe a dose da vacina. Se houver mais casos da doença no grupo que recebeu o placebo e quase nenhum caso no grupo de vacinados, quer dizer que a vacina é segura e eficaz. A quarta e última fase é marcada por uma vigilância contínua, que ocorre quando já há a aprovação para o uso populacional. Segundo a OMS e a Anvisa, a eficácia deve ser de pelo menos 50%, ou seja, para a vacina ser liberada para a população, pelo menos 50 pessoas de 100 devem ficar protegidas contra a doença. Por serem produzidas usando micro-organismos inativados, a maioria delas requerem multidoses, como por exemplo a vacina da poliomielite e a da gripe. Quando aplicada a primeira dose, ocorre a resposta primária, sendo curta e tendo como característica a IgM. A segunda dose é um pouco mais rápida e intensa, tendo mais IgG do que IgM. Quanto mais doses, mais altas são as respostas imunológicas. A dosagem vai depender de acordo com a vacina. Alguns fatores influenciam a resposta imune, como por exemplo a idade, a gestação, a amamentação, reações alérgicas, imunodepressão ou o uso de antitérmicos profiláticos. Esses fatores são relacionados aos vacinados. Agora, os fatores que podem influenciar a resposta imune relacionados à própria vacina são via de administração, a dose e esquema e a presença ou não de adjuvantes. Algumas vacinas que são produzidas com vírus inativados são a poliomielite 1, 2 e 3, a da gripe, a da raiva e a Coronavac. Falando um pouco sobre a Coronavac, seus estudos e testes começaram a serem feitos em julho de 2020, em 7 estados do Brasil. A vacina começou a ser usada pela população em meados de janeiro de 2021, após ter sua comprovação e eficácia comprovados pela Anvisa. Inicialmente, foram vacinados os profissionais da saúde, pessoas com mais de 60 anos, indígenas e quilombolas. Após essas aplicações, os demais grupos foram vacinados.
Em sua terceira fase de testes, foi comprovado que em casos muito leves, a sua eficácia foi de 50,38%, em casos leves, 78%, e em casos moderados e graves, a eficácia foi de 100%. A Coronavac também possui uma vantagem: sua logística de armazenamento e sua distribuição. Agora falando sobre as vacinas bacterianas, elas são produzidas e funcionam da mesma forma. Elas contêm bactérias mortas por meio do calor ou por processos químicos e também não causam a doença, mas sim estimulam a nossa resposta imunológica. O sistema imunológico irá reconhecer a bactéria morta como um corpo estranho e induzirá a resposta imune, produzindo anticorpos específicos contra as proteínas presentes na superfície bacteriana. Porém, a produção de vacinas a partir de bactérias possui um desafio. Algumas bactérias possuem múltiplos sorotipos, dificultando a proteção ampla. Além disso, a resistência a antibióticos dificulta o tratamento de infecções bacterianas, o que torna ainda mais importante a vacinação. As vacinas que são produzidas a partir de bactérias inativadas são a coqueluche e a da cólera. Neste ano, a OMS aprovou uma vacina oral simplificada contra a cólera, devido aos crescentes casos da doença em pelo menos 31 países. A vacina Euvishol-S é oral e é feita com toxina das bactérias inativadas, utilizando uma fórmula simples que facilita a produção no mundo. Ela será aplicada em uma única dose, diferente das demais. A vacinação desempenha um papel fundamental na proteção da população, gerando imunidade e contribuindo diretamente para o controle ou eliminação de doenças provocadas por vírus ou bactérias. Além de proteger quem recebe o imunizante, protege também quem está ao seu redor, pois quanto menos pessoas se infectam, a circulação da doença entre a população também é reduzida. No Brasil, temos o calendário vacinal, um calendário nacional estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que informa o conjunto de vacinas a serem tomadas em idades específicas. O calendário pode ser consultado no site do GOV. Além disso, o SUS disponibiliza gratuitamente 22 vacinas. Apesar de sabermos a importância da vacina e termos o incentivo do governo, durante a pandemia do Covid-19 surgiram novamente movimentos anti-vacinas. Esse movimento já ocorreu no século XVIII, quando a varíola era a maior preocupação mundial e alguns líderes religiosos acreditavam que a doença era uma punição de Deus e não deveria ser tratada. Eram publicados panfletos, jornais e tirinhas para ridicularizar quem acreditava na vacinação. Na época, era dito que as pessoas que aderissem à vacinação teriam seus cabelos feitos de vaca e que suas cabeças assumiriam a forma de um touro. No Brasil, também houve um movimento anti-vacina, chamado a Revolta da Vacina. Foi uma rebelião, de caráter popular, contra a vacinação obrigatória da varíola. Para combater o movimento, foi criada uma lei em que seriam aplicadas multas a quem se recusasse a tomar a vacina, além de exigir um atestado de vacinação para matrículas, casamentos, viagens e obtenção de empregos, medidas tomadas até os dias atuais. Durante a pandemia de Covid-19, o movimento anti-vacina ganhou força novamente, espalhando desinformações sobre a segurança e a eficácia da vacina, como era prejudicial à fertilidade, altera o DNA, tinha um chip implantado, efeitos colaterais graves e etc. Com isso, a taxa ideal de vacinação ficou abaixo em muitas regiões, o que atrasou o controle sobre o vírus, contribuindo para a sua circulação e causando internações e mortes que poderiam ter sido evitadas. Agora, algumas curiosidades sobre as vacinas. O Dia Nacional da Vacinação é comemorado no dia 17 de outubro, com o objetivo de conscientizar a população sobre a sua importância. E você sabia que a eficácia de uma vacina muda de uma para outra? Isso acontece porque os critérios clínicos são diferentes em cada país. Além disso, a quantidade de voluntários, o nível de exposição ou o contato com o vírus também influenciam na mudança. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a aprenderem um pouquinho mais sobre como funcionam as vacinas inativadas por vírus ou bactérias.